Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê aquele joia. Hoje venho aqui com um assunto muito importante. Aliás, quero falar um pouco aqui, a cura pela consciência. Esse livro tem me ajudado a me curar cada vez mais. Vocês lembram na Bíblia do versículo que Jesus diz para Deus perdoar todos que faziam mal para ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo? Pois é, isso significa hoje, eu entendo hoje, que significa que as pessoas que fazem mal uma para as outras, ou às vezes faz mal para ela mesma, ela está fazendo inconscientemente, ou seja, ela não sabe o que está fazendo. E também você lembra do versículo na Bíblia que diz: ensina o teu filho desde pequeno a qual caminho ele deve andar, que ele seguirá esse caminho até quando grande? Pois é. Então aí entra a questão da programação mental. Todos nós fomos programados quando pequeno, né? Quando lá na faixa de 6, 7, do 1 aos 7 anos, a gente foi programado a ser o que somos hoje. Somos programados, se é para o bem ou para o mal, se é para andar equilibrado ou desequilibrado, fomos programados lá atrás. A nossa mente era uma mente pura. Aliás, já é programado, segundo o conhecimento que eu tenho, a gente já é programado já dentro da barriga da mãe. O feto já é programado, o feto já sente a energia, tanto positiva quanto negativa, que acontece ao redor da mãe ali, no relacionamento dela com o marido dela, né, com o pai da criança. Então o feto ele já recebe essa energia. Então ele já é programado já desde quando está dentro da barriga, segundo o conhecimento que eu tenho tido até hoje. Pois é. Então, voltando aqui ao versículo, né, que Jesus pede para Deus perdoar, significa então que as pessoas fazem o que fazem hoje inconscientemente, segundo a Bíblia fala. Mas eu já ouvi falar que nesse livro aqui, já li nesse livro aqui, a pessoa fala que muitas pessoas sabem sim o que está fazendo. Embora eu tenha minhas dúvidas, né? Porque se fosse assim, se eu tivesse consciência do que eu estava fazendo lá atrás, quando eu acabei prejudicando, levando meu pai à falência, né? Colaborando para que ele morresse mais cedo. Se eu tivesse consciência que eu ia passar mais tarde o quanto de mal eu fiz para meus irmãos, para minha mãe lá no passado. Se eu tivesse consciência naquela época, eu não teria feito nada do que eu fiz. Não teria, porque eu estou comendo agora mais leve, mas eu comi muito do pão que o diabo amassou psiquicamente depois que eu tomei consciência do mal que eu fiz. Quer dizer, então eu não sei se todo mundo tem consciência do que estão fazendo. Tá? Porque às vezes as pessoas fazem mal umas para as outras, né? E ela não tem consciência do futuro, o que vai passar lá na frente. Então eu acredito que a maioria das pessoas fazem inconscientemente. Porque se eu soubesse exatamente o que eu ia passar, que eu ia passar um período aí usando crack, né? Com transtorno mental, esquizofrenia, usando crack, se apanhar na rua, ser manipulado por pessoas, enganado por pessoas na rua, ser preso, ser traído por mulher, enfim, uma porrada de coisa que aconteceu na minha vida, né? Se eu soubesse que eu ia passar, não só pelo que eu passei fisicamente, que eu sofri, mas que eu sofri mais ainda psiquicamente, com sentimento de culpa. Então, se eu soubesse que eu ia passar por esse sentimento de culpa o qual eu passei, jamais eu teria feito o que eu fiz. Então, quando na Bíblia fala para as pessoas se arrependerem, né, significa que a pessoa ela tem alguma coisa, né, que ela fez. Então, ela precisa se arrepender. Se arrepender, tomar consciência do que fez e não fazer mais. Né? Enquanto ela não se arrepende, ela não toma consciência. Então, eu acredito assim, que apesar do livro aqui falar, né, que eles desconfiam que algumas pessoas, bem lá no fundo, as pessoas sabem exatamente a maldade que estão fazendo. Pode ser que eu lá no fundo sabia assim da maldade que eu estava fazendo, porém eu não estava tendo controle. Não sei dizer aí com certeza. Ela pode até não ter noção do perigo, do que ela vai sofrer futuramente, mas ela sabe que está fazendo mal, né, para alguém, ela sabe.
Mas é a questão da consciência, que a consciência é uma coisa mais profunda. Eu sou aí autoridade para falar disso porque eu assumi os meus erros, né? Eu assumi que eu fui uma pessoa perversa com meus irmãos, né? Tomei consciência que eu fui perverso com a minha mãe, fui perverso com meu pai, me arrependi profundamente disso, né? E até hoje ainda tenho um pouco de sentimento de culpa. Embora esse sentimento não resolve nada na vida da gente, mas é necessário esse sentimento para a gente recapitular e começar a se organizar novamente. Então, como eu já disse, né, a gente foi programado desde pequeno a ser o que a gente é. E para a gente desvincular, para a gente não ser mais o que a gente não é, a gente precisa tomar consciência do que a gente é. Então, as pessoas fazem o que fazem, e eu tenho visto hoje, eu tenho experiência aqui na minha casa com meus irmãos, que inclusive são esquizofrênicos, eles vão de encontro com o perigo, com o inimigo, porque eles foram programados para ir de contra o inimigo. Por mais que ele não queira ir, ele vai, porque já existe uma programação mental nele, né? Então eu estou tirando base como meus irmãos, e também base comigo, com as minhas próprias experiências. Eu fiz o que fiz porque eu fui programado, eu fui violento, fui uma pessoa colérica, né? Raivosa, uma pessoa cheia de ansiedade, uma pessoa agressiva, uma pessoa que maltratou a família quase toda por conta da programação que eu recebi, porque meu pai também era uma pessoa assim, desequilibrada, insegura, né? Meu pai era dependente de álcool, eu me tornei um dependente de álcool, de drogas, e por fim acabei sendo diagnosticado também um esquizofrênico. Enfim, foi programado tudo isso. Então, no modo geral, as pessoas são programadas desde pequeno, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E algo muito importante que eu quero deixar registrado aqui é a respeito da repreensão. Eu repreendi meu pai demasiadamente. Aliás, eu falei no vídeo anterior sobre o capítulo, o versículo, salvo engano, 29 de Provérbios, que diz para não repreender demais um espírito, que ele pode adoecer e nunca mais terá cura. Foi no meu caso com meu pai. Eu repreendi ele duramente. Então foi uma revolta, né? Eu me revoltei por eu tomar consciência que eu estava daquele jeito. Eu comecei a jogar a culpa tudo no meu pai, né? Então, por favor, isso não vai mudar nada, porque muitos filhos, muitas pessoas se revoltam contra o pai, contra a mãe, julgam eles, repreendem o pai e a mãe, e depois, se eles tomarem consciência no futuro, porque isso adoece a pessoa, se você repreender ela, né, demasiadamente, isso para o pai também. Se você repreende demasiadamente o seu filho ou qualquer outra pessoa, você pode adoecer ela, certo? E ela pode não ter cura mais, segundo a Bíblia. E isso eu acredito, é fato. Então tome muito cuidado. Se você tomar consciência do que eu estou te falando agora, que você foi programado, você deve agora amar mais o seu pai, amar mais a sua mãe, aceitar eles como são, certo? E buscar o amor de Deus, buscar o amor de Cristo e deixar que esse amor de Cristo te cubra, né? E que te dê força para você conseguir amar a sua família, amar o seu pai, os seus irmãos, por mais tortos que eles sejam, por mais errados que eles estão, porque eles foram programados. E se você se descobre, consegue tomar as rédeas na sua mão, né, cabe a você agora se curar totalmente e ajudar na cura deles. E as pessoas, entrando aí na questão do narcisismo, pessoas que são aproveitadas e abusadas por narcisistas, elas foram programadas, pessoas elas não querem, né, ir de encontro com o narcisista, mas elas foram programadas. É uma energia que atrai, que leva elas de encontro com o narcisista. Do mesmo modo, o narcisista, ele é programado para procurar aquele tipo de pessoa. Ele é uma pessoa ruim, má, né, que prejudica as outras pessoas por conta da programação. Então as pessoas agem inconscientemente, ela age, já é um programa que está nelas. Elas vão pagar caro por isso, todos nós pagamos caro por causa dessa inconsciência. Portanto, vem aí, né, a questão da Bíblia para despertar a nossa consciência, para a gente tomar consciência de nós, dos nossos atos, dos nossos maus, e mudar o caminho, mudar os nossos sentimentos, os nossos ódios,
as nossas mágoas, invejas. E esse livro veio aqui para ajudar, sabe? Aliás, tem aqui um trecho aqui que fala sobre os médicos da alma. Pessoas, não resolve nada a pessoa ser doutora, ela ter diplomas, doutorado, enfim, não adianta nada ela ter isso se ela não é curada, se ela não tem consciência do próprio ser dela, se ela não tem consciência da própria patologia. Porque as pessoas têm uma visão enganosa, né, de que porque as pessoas têm um diploma, porque é um doutor, porque se formou, ela é uma pessoa sadia. Não é bem assim. E para a pessoa ser sadia, para ser sã, ela precisa passar por esse caminho. Pessoas não mudam assim da água para o vinho de uma hora para outra, não é bem assim. Eu faz 20 anos que eu, por desgosto, por palavras pesadas, eu acabei prejudicando a minha família toda. Meu pai pereceu, faleceu mais cedo por conta, né? Então, tem até inclusive um vídeo no YouTube, procura aí Pablo Marçal que você vai ver, se você conseguir achar ele falando lá. Se você tem um filho cobra dentro de casa, é porque você foi uma cobra. Quer dizer, se eu fui o que fui, é porque meu pai era o que era, né? Porque minha mãe era o que era. Então a gente é programado de acordo com a energia que as pessoas transmitem. É claro que tem exceções, pessoas que conseguem se desvincular. Eu, por exemplo, tenho outros dois irmãos que eles são mais, né, eles cuidam mais da vida deles, eles não são tão assim desequilibrados. É claro que eles têm também os transtornos deles, mas eles não necessitam, eles não têm diagnóstico de esquizofrenia, né? Eles têm os perrengues deles, mas não têm aí um diagnóstico de esquizofrênico, eles trabalham, cuidam da própria vida. E eu, por minha vez, eu fui diagnosticado esquizofrênico, tive dificuldade para trabalhar, né? Não conseguia emprego, fiquei me arrastando aí atrás de droga quase a vida toda. Fui diagnosticado esquizofrênico. Hoje não, hoje eu trabalho, não tenho mais diagnóstico de esquizofrenia e estou aqui para tentar ajudar os meus irmãos. Não é fácil, até hoje ainda eu me sinto, né? Sinto ainda, eu tomo consciência do meu ódio, da minha inveja, e não é fácil, demora muito tempo, mas nunca é tarde. Então, eu não sei se você conseguiu entender, queira ou não queira, a gente é programado desde pequeno. Aí eu fico olhando o meu irmão, por isso que hoje eu estou conseguindo ser mais afetuoso com meus irmãos, compreendê-los mais, e não ficar cobrando eles assim, sabe? Porque quando ele vai de encontro com o inimigo, não é porque ele quer ir, é porque ele já foi programado a ir. Assim como eu, quando eu ia de encontro com o inimigo, né? Como eu já disse no canal, eu fui muito de encontro com o inimigo. A minha vida foi uma porcaria. Eu só atraí coisas ruins na minha vida, né? Maltratava a minha família dentro de casa e ia passar a mão, bajular, né, e levar pancada de pessoas na sociedade. Então eu ia programado para isso, eu era programado para ser dessa forma. Por mais que eu não queria, por mais que eu me sentia que estava sendo lesado, mas eu continuava indo, tinha alguma coisa que me puxava aí. E foi depois de muita dor psíquica que eu tomei consciência, que eu consegui ter forças, né? Depois da Bíblia, por exemplo, que eu consegui ter força psicológica, força para poder se livrar do álcool, do crack principalmente, e acabar perdendo aí esse diagnóstico de esquizofrênico. Hoje tem uma conduta mais tranquila, mais equilibrada, mas demorou bastante tempo. Então o que eu quero dizer nesse vídeo, que se você tem aí, né, algum problema desse tipo, se você é um maior dos irmãos, por exemplo, não adianta. Eu fiquei durante a minha vida inteira querendo corrigir meus irmãos, mas os meus irmãos estavam seguindo o caminho que eles foram programados para andar, certo? Eles tiveram assim, um pouco da programação do meu pai diretamente neles e depois o resto foi indiretamente. Quer dizer, eu fiquei no lugar do meu pai na maior parte do tempo, principalmente naquele período, né, quando a gente era criança. Meu pai estava ausente, minha mãe ausente, e ficava eu lá em casa como cuidador deles. Então eles absorveram toda essa energia, essa raiva, esse ódio que eu tinha, né? Esse sintoma esquizofrênico que eu tinha, eu passei tudo para eles, eu programei eles serem igualzinho eu fui na vida.
E hoje eu não sei se é possível, hoje eu tento, né, luto aqui para tentar desprogramar eles. Primeiro eu preciso me curar. Aliás, né, eu falei aqui já a respeito, eu vou ler aqui para vocês, né? O vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importante que eu leia a respeito disso aqui para vocês, ó. O que o livro aqui fala, ó? Os únicos profissionais devidamente capacitados para o tratamento dos males anímicos, doenças causadas por problemas emocionais, são as pessoas que, tendo um profundo conhecimento da sua própria problemática psicológica e munidas de grande afeto e honestidade, propõem a ajudar seu paciente a conscientizar sua patologia, para que através deste caminho consiga uma realização com a verdade e a sanidade que existem no seu interior. Ou seja, para ajudar essas pessoas coléricas, pessoas com raiva, pessoas viciadas em drogas, pessoas que estão robotizadas, pessoas que agem automaticamente, que elas se conduzem, né, suas condutas são programação para poder ajudar elas a tomar consciência de si. A outra pessoa precisa estar curada de si própria, ela precisa agir com afeto, com amor, ela tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. E não é o que a gente encontra na medicina, né? As pessoas não são, a maioria não são verdadeiras, elas não agem com afeto, elas agem tudo artificial, né? A maioria é artificial que elas agem aí diante de um paciente. Então, o que ele quer dizer aqui é que a maioria dos seres humanos, eles têm aí uma doença dentro dele, ele não tem consciência o quanto mal ele tem. O pai, a mãe, principalmente família disfuncional, ele não tem consciência o quanto de ódio ele carrega, o quanto de inveja, o quanto de sentimento inferior, né? As pessoas têm um sentimento inferior. Hoje eu não tenho mais esse sentimento, quer dizer, se tenho é muito pouco, mas hoje eu ando de cabeça erguida, não dependo de droga para andar diante da sociedade. É claro que meus amigos diminuíram, meus amigos entre aspas, né? Porque eu na verdade eu nunca tive amigo, foi tudo forjado, né? Foi tudo forjado. Eu vivia me prejudicando, querendo atenção, aprovação das pessoas e acabava me colocando em fria, só me prejudicando. Então, a maioria das pessoas ela não tem consciência, né? Como eu falei, tem um vídeo do Pablo Marçal que ele fala, se seu filho está lá igual uma cobra dentro de casa, ele recebeu essa energia, foi dos pais, foi das mães, né? E às vezes a mãe, o pai paga de bonzinho, paga de honesto, né? Mas ele não tem consciência do mal que ele tem. Ele não tem consciência de quanto ele é desonesto. Ele não tem consciência dele, do quanto ele é invejoso. Então, muitos dos seres humanos não têm consciência de si mesmo. Por isso, aquela palavra do versículo, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, porque não têm consciência, né? E da mesma forma, aquele versículo, ensina o seu filho com qual caminho ele deve andar, que ele andará até o fim com esse, né? Ele será programado. Então, aí vem a questão da programação. Então, olhe para o seu filho agora, se ele está sendo daquele jeito, né? E se você for um irmão mais velho, se o seu irmão está andando daquele jeito, não adianta você ficar querendo cobrar ele, bater em cima dele e criticar ele, né? Você precisa se curar primeiro para depois olhar com mais afeto, né? Olhar com mais amor para ele para poder entendê-lo e ajudá-lo. Não é fácil isso. Bom, o vídeo é esse, não sei se eu fui claro, se serviu para você, espero que sirva para você. Muitas pessoas não querem saber de tomar consciência de si próprio. Aliás, eu quero te falar uma coisa, eu sou uma pessoa, né, hoje está diminuindo, mas eu sofri muito com transtorno de pânico, com crise de ansiedade, sofri muitos males, sabe, psicológico, no corpo, e tudo por conta do meus estresse, tudo por conta da mente. Tudo por conta de sentimentos mal resolvidos. Os abalos emocionais, os medos, tudo é por conta de sentimentos mal resolvidos. De não conseguir expressar realmente quem estava dentro de mim, o que predominava dentro de mim. Eu estava expressando uma fúria, uma raiva, um ódio. Eu estava expressando uma revolta.
e por conta dessa revolta, destruindo tudo que estava à minha volta. Aliás, ele fala aqui sobre a doença, doenças causadas por problemas emocionais. Aqui fala muito sobre isso. A maioria das doenças físicas é culpa dos problemas emocionais, problemas de estresse, né? Uma vida conturbada, uma família conturbada. Então, a pessoa muito estressada emocionalmente, ela adquire diabetes, adquire câncer, adquire aí uma variedade de doença física. E se ela sabe disso, ela consegue curar. Então hoje eu estou, graças a Deus, fisicamente muito bem, porque eu estou curando o meu psicológico, curando as minhas emoções. Fui uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente e acabei prejudicando muita gente com isso. Mas hoje, em busca, né, por conta de eu buscar bastante conhecimento, hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo me curar. E só se curando a gente consegue ajudar as outras pessoas. Se você tem um intuito, né, sofre aí com parentes, irmãos, família sua perecendo, né, que se cure primeiro. Não adianta. Eu tentei muito querer ajudar as pessoas, me interferir, né? Eu doente, querer que as pessoas se posicionassem, que eles ficassem bem, né? Querendo criticar elas e não resolve. Então, primeiro a gente precisa olhar para a gente, se curar primeiro, porque através da nossa sanidade, curado, que a gente pode harmoniosamente e com amor também servir e ajudar o outro. Feliz Natal para vocês e um próspero ano novo. Né? Que a paz de Deus esteja no coração de todos vocês e que não deixe de buscar na Bíblia a verdade. A Bíblia fala a verdade. Não é fácil entendê-la, né? Mas se você bater na porta, insistir, né, persistir, você vai conseguir aos poucos buscando a verdade. É assim que eu estou fazendo. E isso está aliviando o meu coração. Está aliviando, porque eu sofri muito com angústia, com muito sofrimento de culpa, né? E hoje está aliviando o meu coração. Quero agradecer e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo então. Tchau.